Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio Conte um Conto. Bom, episódio anterior nós fizemos uma apresentação geral sobre o que será trabalhado aqui e, como foi mencionado, trabalharemos o gênero conto. Nesse segundo episódio, nós veremos o conto como um gênero narrativo. Contar e ouvir histórias sempre fez parte do imaginário humano popular e acompanha o homem desde suas primeiras tentativas de comunicação. Ou seja, o contar história é a parte essencial da construção de uma sociedade e também da difusão da sua cultura, porque às vezes é por meio dessas histórias que se conhece o surgimento, a evolução e os valores de um povo. Então, essas histórias de uma população, elas colaboram para a preservação da identidade, pois, à medida em que são passadas de geração em geração, elas se tornam conhecidas pelos membros de uma sociedade e assim nós podemos identificar nos contos mais do que uma forma de distração, mas um meio de transmitir e ensinar valores. Nós veremos que o gênero, ele está ali dentro do gênero narrativo, e que além de contar uma história fictícia, também pode ensinar determinado valor, determinada questão de ética, de cunho social e assim por diante. Para nós trabalharmos o conto como gênero narrativo, eu trouxe para vocês um breve conto do Sérgio Vaz, que tem por título Pai da Noiva. Então, eu lerei esse conto para vocês, o Pai da Noiva, e eu peço que vocês prestem bastante atenção no que está sendo contado, toda a estrutura que foi organizado o conto, que é a partir desse texto que nós vamos trabalhar o conto como gênero narrativo, porque nada melhor do que falar de conto lendo um conto. Vamos lá, o Pai da Noiva. O casamento estava marcado para as 18 horas, mas, como toda noiva que se preze, Teresa também chegou atrasada, coisa de meia hora. Não foi fácil conseguir esta igreja, então não era bom abusar da paciência do padre. Do lado de dentro, um calor lascado. Os convidados e os padrinhos suavam em bicas. A pequena catedral estava lotada. A noiva era muito querida no escritório onde trabalhava. Até o gerente estava lá. Quando a noiva surgiu na porta, foi um alívio para todos. Muitos só pensavam na festa e no chopp gelado. Que calor, disse um coroinha. De braços dados com o tio, já nos primeiros 3 passos que avançava para o seu casamento, começou a chorar. Chorava de emoção, mas também porque seu pai não podia estar ali. De braços dados, conduzindo ao altar como sempre sonhou. Chorava porque naquele exato momento seu herói estava internado numa cama de hospital e não podia ver sua princesa, casando-se com um príncipe, como ele sempre lutara para que isso acontecesse. Cada passo uma lembrança, cada passo uma lágrima. A noiva chorava copiosamente. Muitos dos convidados também choravam enquanto ela caminhava para o altar. Feliz pela metade, ela só conseguia pensar: queria que meu pai estivesse aqui, e chorava. Do outro lado da cidade, na cama do hospital, seu Durval, entre uma dor e outra, caminhava com ela em pensamento, e também pensava: como eu queria estar lá, e chorava também. Na vizinhança não se conhece tamanho amor entre pai e filha como a dos dois. O casamento só aconteceu porque já estava marcado há muito tempo e por insistência do pai, pois por ela que se danasse tudo. O sonho do pai sempre foi vê-la de noiva e o dela era ser conduzida pelo pai. A mãe era testemunha desse sonho, por isso chorava com eles. Chorava por amor e pela ausência do marido. Em meio à saudade, teve tempo de lembrar que a filha realizava o sonho dela, casar vestida de noiva, e chorava como mulher, chorava feito mãe. Já no altar, fitou a mãe e ambas trocaram lágrimas que inundavam o sorriso. Faltava o pai, mas o dia era de felicidade. Elas sabiam disso, então riam e choravam ao mesmo tempo. O marido, enquanto lhe aliançava, ganhou de presente um dos sorrisos mais lindos que o mundo já produziu, e de quebra, um sim que valia por 3. Tudo lindo, mas ainda assim lhe faltava o pai. Depois do banho de arroz, entraram em seus carros e foram direto para a festa.
Teresa e o marido pediram para que o motorista desviasse um pouco do caminho e foram ele de terno e ela vestida de noiva direto para o hospital pedir a bênção do pai. Ao vê-la no quarto do hospital, Durval custou acreditar que estava vivo. Chorava pai, filha, enfermeira, marido, médicos, curiosos, outros doentes. O hospital virou um vale de lágrimas, de alegria. A vida doía, mas ainda assim valia a pena, pensou o pai com um tubo enfiado no nariz e um buraco aberto no peito. De sonho realizado, seu Durval morreu uma semana depois. Então, pessoal, aqui nós temos esse breve conto que vai tratar a respeito de quê? Vai tratar a respeito do sonho da filha e do sonho do pai. O sonho da filha era entrar com o seu pai no altar, ser conduzida por ele, e o do pai era ver a filha vestida de noiva. Porém, esses sonhos são interrompidos devido a alguma situação que acontece com o pai que acomete sua saúde. Bom, esse conto, o que nós podemos tirar dele? É uma narrativa longa ou curta? Uma narrativa curta, vimos que teve início, meio e fim a nossa história. Portanto, o gênero conto, eles são narrativas curtas, transcorridas em espaços reduzidos durante um breve intervalo de tempo, e tem a presença de poucas personagens em um único conflito. Pergunta: qual era o conflito desse conto que nós acabamos de ler? Exatamente, era a questão do pai não conseguir ver a filha vestida de noiva. E no final nós percebemos que esse conflito ele é solucionado devido ali a filha ir até o hospital vestida de noiva para encontrar o pai. Então, uma das características mais importantes do conto é a concisão, ou seja, é como são apresentados nesse tipo de texto poucos elementos estruturais e um conflito geral, que tem seu desenvolvimento e resolução dentro do tempo narrado na história. Ou seja, a resolução, o conflito, o desenvolvimento acontece em um breve tempo, ali é bem curtinho, e tem que haver todos esses elementos, início, meio e fim. Esse texto do Sérgio Vaz, ele exemplifica bem essas características que nós estamos mencionando. Por quê? Se nós analisarmos, nele nós temos duas personagens principais. Quem são? O pai da noiva, que estava no hospital, e a filha Teresa. O conto ele vai girar em torno do casamento da Teresa, que vai chorar ali a ausência do pai na igreja, mas a quem visita no hospital depois do banho de arroz, agora acompanhado do marido, depois pedindo a bênção. Então nós teremos o conflito, nós também teremos a resolução desse conflito com ali a presença de poucos personagens. Percebam que, já que o conto ele é curto, não é possível eu ter ali 40 personagens, porque não vai dar tempo de eu trabalhar com eles totalmente. Posso sim ter figurantes, aparecer de vez em quando, posso, mas eu preciso entender que o conto é um gênero curto. Então, o que eu quero que vocês compreendam nessa aula de hoje, nesse nosso episódio de número 2, através do conto de Sérgio Vaz, que o gênero ele é curto, tem poucas personagens e tem início, meio e fim. No conto, nós teremos também uma estrutura que nós trabalharemos no nosso próximo episódio, onde veremos os elementos da narrativa e como construir um conto através da introdução, quando entra o conflito, quando entra o clímax e assim por diante, ok? Então, quais são os aprendizados, os pontos essenciais dessa nossa segunda aula? Que o gênero conto é curto, tem poucas personagens e um único conflito. Deu para compreender? Então ficamos por aqui e nos vemos ali na nossa próxima semana, nossa próxima aula. E não esqueçam de estar sempre a par do nosso conteúdo, lembrando que ele é liberado semanalmente, tá bom? Tchau, tchau!